cadastro de convênio dentro do sistema, você vai vir aqui em Cadastros, Convênios. Vou informar o operador e senha. Para eu cadastrar um novo convênio, eu posso clicar aqui no botão Incluir. Então, eu vou colocar a razão social desse convênio, qual é o nome fantasia, o CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, qual é o CEP desse convênio. Pressiono Enter, ele já puxa os dados aqui desse CEP. Então, vou informar o endereço, o número do endereço, complemento, caso tenha, um telefone para contato, celular, ramal, todos esses dados aqui são complementares. A loja de cadastro vai ser a loja que eu estou cadastrando, nesse caso é a minha própria loja 8, a matriz. Se eu tenho um consultor dentro desse convênio que eu possa me reportar, Web Service, aqui eu vou deixar nenhum. Então, aqui é uma integração específica que a gente tem. Eu tenho itens reconhecimento de dívida. Então, a cada vez que um conveniado, um funcionário desse convênio for fazer uma compra, o gerencial que ele assinar, se vai mostrar os itens ou não. O ICMS, nesse caso, é normal. Se ele é desconto em folha. Se a entrega da fatura é por entregador, vai por correio ou a empresa retira. O padrão é deixar entregador, mesmo que você envie pelo e-mail, enfim. O tipo da cobrança, se ela é bancária, se ela é paga em dinheiro aí na loja, se o funcionário faz o pagamento da sua conta ou se é débito em conta. De convênio, o mais normal é ser bancária, porque é o convênio paga a farmácia e desconta na folha de cada um dos funcionários. A forma de compra, se eles precisam apresentar um cartão, um chip card, um crachá, se é liberado para comprar ou se eles precisam de uma ordem de compra para ir aí na farmácia fazer a compra. Se esse convênio tem múltiplos fechamentos, então o padrão é não, ele tem um fechamento por mês, mas caso de convênios maiores, aí eu tenho a opção dos múltiplos fechamentos. Então eu posso vir aqui, colocar sim, o sistema me libera esse ícone aqui do lado, onde eu vou clicar e aqui eu vou incluir quais são os dias de fechamento desse convênio. Então eu vou colocar aqui que ele inicia as compras no dia 1º, todas as vendas que acontecerem até o dia 13, por exemplo, ela vai vencer no mesmo mês, então quantidade de mês de vencimento 1. Ela vai vencer no todo dia 15. Então, aqui no dia de fechamento vai ser o dia 13. Então, tudo que ele comprar até o dia 13 vai vencer aqui no dia 15 de cada mês. Eu clico no botão Incluir. Depois eu tenho o segundo fechamento, normalmente são 2, que aí vão ser todas as vendas do dia 14 até o último dia do mês. Então, todos esses campos aqui o sistema já bloqueia, vai vencer praticamente no mesmo mês, e aí o dia de vencimento provavelmente vai ser o dia 1º. Eu clico no botão Incluir. E aí, dessa forma, eu tenho aqui o lançamento de múltiplos fechamentos, né? Então, é um convênio que fecha 2 vezes no mês. Posso clicar aqui no botão Sair e já foi definido a gravação dos múltiplos fechamentos. Eu vou colocar aqui que não, para a gente poder visualizar as outras informações nas abas seguintes. Quais grupos estão liberados para compra? Então, eu vou colocar aqui um percentual e dar um Enter. Então, vamos supor que é um convênio que só libera os funcionários a comprar medicamento. Então, eu venho aqui e pesquiso o grupo medicamentos e passo ele aqui para a direita. Então, dessa forma, eu vou restringir todos os funcionários a comprarem somente medicamentos. Caso eu tenha mais grupos aqui, eu posso ir encontrando esses grupos e ir passando aqui para a direita. Então, dessa forma, eles são limitados a comprar produtos somente desses grupos aqui. E se forem todos, aí é só eu passar todos aqui para a direita, clico em confirmar e eu já fiz a configuração. Eu vou seguir aqui para a aba crediário. Então, aqui eu tenho o vencimento da conta. Esses campos são parecidos com os campos que a gente informou antes, mas aqui, como agora eu já configurei com múltiplos fechamentos, não, ele é o único fechamento que acontece por mês, né? Então, vamos supor que essas compras elas vencem todo dia 10. O dia de fechamento dessa fatura vai ser todo dia 28. Então, se eu tenho uma carência para esse fechamento, prazo de pagamento, nesse caso, então vence todo dia 15, posso deixar 0. E também não tenho um fechamento antes do dia de vencimento. Então, poderia botar aqui que o fechamento ele tem 2 dias antes do vencimento. Então, dessa forma aqui, eu deixo 0. E aí, o sistema vai fazer o quê? Tudo que o funcionário comprar até o dia 28 já vence nesse próximo mês.
Seguindo, eu tenho outros dados aqui, como contribuição do titular, se eu tenho algum percentual. Tenho contribuição de dependente, então se a farmácia paga um pouco menos, então se o convênio paga um pouco menos para o dependente, então vamos supor que ele paga 50% das compras do dependente. Se eu sou obrigado a cadastrar um funcionário para fazer a venda. Se a venda tem senha, então se ele precisa digitar uma senha para validar a venda, sim ou não. Qual é o valor mínimo da parcela? Esse funcionário pode parcelar as compras dele até 3 vezes se o mínimo da parcela atingir R$20. Então eu deixaria mínimo da parcela 20, máximo de parcela 3. Se obriga número de autorização, então ele precisa ter um número de autorização para fazer a compra. Se ele aceita cartão pré-pago, sim ou não. Políticas de desconto. Então, se esse convênio tem um desconto especial, que eu já posso aplicar um percentual geral aqui para tudo que ele comprar. Se eu quero um percentual de desconto específico para manipulação. Se eu vou fornecer os descontos de promoção. Então, se eu tenho um produto na promoção, o sistema deve dar esse desconto, sim ou não. Um relatório para fechamento, então ele já vem totalizado em ordem alfabética e ele mostra os valores, não só os produtos. Se eu quero um texto específico para reconhecimento de dívida, talvez esse convênio me obrigue a ter uma informação lá específica, eu posso colocar aqui e o sistema vai imprimir isso no gerencial. Aqui em clientes, eu posso ver todos os funcionários desse convênio. Então, deixa eu ver se eu tenho um convênio aqui já cadastrado. Vamos aqui em clientes. Aqui eu já tenho alguns clientes. Então, eu já posso ver os funcionários desse convênio. Eu posso marcar eles aqui e fazer um repasse de limite. Então, para esses que eu marquei, eles vão ter um repasse, eles vão ter um limite de R$500. Então, eu clico aqui em repassar. Confirma sim. E aí o sistema já repassou o limite de R$500 para esses funcionários aqui. Então, eu posso exportar esses clientes. Eu posso importar. Então, caso eu tenha um arquivo do convênio em Excel, um TXT, eu coloco esse arquivo que eu recebi no padrão do sistema e eu posso fazer a importação. Se eu marcar os clientes aqui, eu também consigo alterar o status desses clientes. Então, se eles forem ativos, eles vão para inativos. E se eles estiverem inativos, eles vão para ativos. Então, eu consigo fazer essas operações aqui na aba clientes. Depois eu tenho a aba de desconto. Então, se eu quero dar um desconto específico nos grupos que esse convênio pode comprar, ou em grupos e classificações específicas, eu posso definir direto aqui. Para isso, eu posso só dar 2 cliques aqui no campo e repasso o percentual de desconto para essa classificação que eu selecionei. Também posso selecionar mais que uma, clicar aqui no menu, informar um percentual e repassar para todos os que eu marquei. Eu também posso atrelar uma tabela de desconto para esse convênio. Então, essa tabela de desconto, eu consigo definir descontos por faixa de preço. Então, de R$1, produtos de R$1 até R$10, ele vai ter 1% de desconto. De R$10 a 20 vai ter 2% de desconto e assim vai. E eu consigo fazer essa definição por classificação, por grupo ou classificação. Então, eu atrelo a essa tabela de desconto aqui. Eu tenho aqui a aba adicionais, então para colocar mais dados aqui no meu cadastro. O status das lojas, então aqui eu vou informar para quais lojas esse convênio fica disponível. Então, as pessoas desse convênio só podem comprar na minha matriz. Então, eu desmarco o status de todas as outras lojas. Se eu quero testar o limite desses clientes ou não, então eu posso definir aqui, se tiver marcado, o sistema vai testar o limite que a gente definiu aqui na aba clientes. Se não tiver marcado, o sistema não testa limite e deixa o funcionário comprar livremente. Então, vai depender da regra de cada convênio. E, por fim, eu tenho a aba aqui de cartões, que eu posso gerar cartões para esse convênio. E aqui eu vou visualizar o cartão de cada um dos funcionários. Então, fiz o preenchimento de todos os dados do convênio. Aí, é só eu vir aqui e gravar. E eu já finalizo o cadastro desse convênio.